Capítulo de número 12. À noite, na cantata das crianças, nós estaremos enfatizando sobre o Natal. A mensagem será específica ao Natal, mas nessa manhã eu gostaria de falar sobre a igreja, que é um corpo, de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu quero inicialmente ler apenas um verso, versículo de número 27. Vamos ler todos juntos. Ora, vós, individualmente, vamos ler novamente, meus irmãos, mas com entusiasmo. Ora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escrevia a carta à igreja de Corinto, é evidente que ele estava sempre tendo algumas dificuldades com a própria igreja, devido, meus irmãos, à maneira como era o contexto da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era considerada uma cidade promíscua, uma cidade de muitas facilidades. Havia um desregramento muito grande em várias áreas, principalmente em questões morais. E a igreja, de uma certa forma, ela sofria essa influência da cidade. Ela sofria a influência até mesmo de pessoas poderosas que tentavam fazer da igreja uma similaridade a qualquer outro templo que existia, templos de deuses que aceitavam todo tipo de coisa. E acaba que alguns membros que mesmo que receberam os dons espirituais, receberam ministérios de Deus, de uma certa forma eram influenciados por algumas ideias que não eram divinas, eram ideias humanas, carnais, malditas. E a igreja, não digo toda a igreja, mas alguns dentre a igreja sofriam essa influência. Alguns sofriam influência porque desconhecia de fato o poder do evangelho. Outros eram influenciados porque abriram mão de Cristo. Alguns foram influenciados porque a ideia de ser igreja não era a ideia de ser um só irmão, era a ideia individual do corpo. E aqui Paulo compara a igreja a uma família, a um exército, a um templo, a uma noiva que é resgatada por Cristo, que é justamente chamada por Cristo, mas a figura que ele usa especificamente nessa carta, que é predileta de Paulo, é descrever que a igreja é um corpo, ou é o corpo. E a característica deste corpo, ele coloca que é a unidade. Nos versos 12 e 13, está com a Bíblia aberta, de 1 Coríntios, Paulo expressa as seguintes palavras: porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso de número 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então ele coloca que a característica desse corpo é a unidade em Cristo. E todos aqui que ele coloca em Cristo são um só, é uma só. É como se fosse uma só pessoa, fazendo parte do mesmo corpo, da mesma família e do mesmo rebanho. Paulo não coloca a igreja apenas como um fator organizacional, como muitos nós achamos que a igreja é apenas uma organização religiosa. Alguns consideram que a igreja é apenas a ideia da denominação.
Mas Paulo coloca que a igreja não é apenas uma organização, não é apenas um nome dado a milhares de igrejas organizacionais que chamamos de denominação. Mas Paulo coloca que a igreja, ela é espiritual. E por a igreja ser espiritual, ela precisa ser movida pelo Espírito. Ela tem a sua organização, que deve ser, porque o Espírito Santo não opera em lugares onde há desorganização. Por isso que precisamos reavaliar, e bem muito reavaliarmos, muitas vezes, a nossa maneira como nós trabalhamos para Cristo. Cristo não recebe coisas desorganizadas. Cristo não está no meio de coisas bagunçadas. Cristo não está no meio onde há sujeira. É por isso que nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela é espiritual. Interessante, meus irmãos, que um amado irmão chamado Peter, ele fala que há dois fatores importantes no corpo, quando ele traz o ensinamento a respeito do que Paulo está escrevendo sobre o corpo. Primeiro ele coloca sobre o sangue. Ele diz: pode ser difícil estabelecer a unidade entre os meus pés, minhas mãos e meus rins. Ou seja, de repente eu posso dizer que não posso ter contato, porque às vezes a mão, ela está longe dos rins, que está dentro do corpo. As minhas mãos, se a gente olhar bem, estão um pouco longe dos meus pés. Contudo, é o sangue que alimenta todos os membros, tanto pés, como mãos, como rins, o coração que bombeia o sangue. O sangue está presente em todo o corpo. Então ele coloca que o sangue fornece vida a cada membro. A cada membro do corpo ele recebe justamente essa vitalidade do sangue. E ele diz, meus irmãos, que se nós impedirmos o sangue de ser justamente bombeado, ou se nós retermos ou amarrarmos o nosso braço e deixarmos que assim o sangue não mais flua sobre as mãos, logo a mão vai morrer porque não recebe o sangue. Assim também o pé. Se de repente em alguma parte da nossa perna amarrarmos uma corda muito bem amarrada, ao ponto de estancar o sangue ali e não permitir mais que o sangue desenvolva em toda a perna, chegará o momento que os meus pés ou a própria perna, ela deixará de ter vida, porque o sangue não chegou até ela. Então o que ele coloca aqui é que nós estamos vivos, nos movemos nesse corpo, porque o sangue de Jesus Cristo move na igreja, traz vida à igreja. É o sangue de Jesus que é a nova aliança, que faz com que a igreja de fato viva o próprio Cristo, esse corpo se movimente, porque ele é espiritual, a igreja é espiritual. Então ele fala sobre o sangue, que está em todo o corpo e traz vida. A segunda coisa que Peter, esse amado pastor, fala, que além da igreja ser movida pelo sangue de Cristo, como o corpo é movido pelo sangue, onde há vida, e se perdemos uma quantidade de sangue, meus irmãos, a gente vai esmorecendo, e se uma boa parte do nosso sangue, ou grande parte dele vai embora, morremos. Outra coisa que ele fala é sobre o Espírito, que além do sangue, o que mantém o corpo também é o Espírito. E nós nunca descobriremos, meus irmãos, o espírito, a alma de uma pessoa em seus órgãos. Não tem como a gente descobrir se o Espírito está nas mãos, porque não está de fato nas mãos. Não está nesse corpo perecível. Mas uma coisa nós podemos, vamos afirmar, que é o Espírito que dá o sentido, a vida também a este corpo. Por isso que Paulo coloca em muitas vezes que o corpo, os dons que é dado a este corpo, os ministérios que são dados a este corpo, são dados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. E não pode ser movido por outro Espírito, a não ser pelo Espírito Santo.
Uma igreja que não é movida pelo Espírito Santo, ela não é igreja. Ela pode ser uma organização, pode ser considerada como uma denominação, ela pode ser considerada como filantropia, mas ela não é igreja, porque a igreja, por ser espiritual, é movido pelo Santo Espírito de Deus. É por isso que ele diz no versículo 13, em relação ao que ele faz ao Espírito, à igreja: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então não se há espíritos agindo na igreja. Se colocarmos bem, como às vezes a gente fala, o Espírito do Natal. Eu quero saber que Espírito do Natal é esse. Oh, meus irmãos, recebam o Espírito da alegria. Se nós olharmos bem, não existe o Espírito da alegria. Não existe o Espírito da satisfação. Existe o Espírito Santo que gera em nós esses sentimentos. Então não se há um politeísmo de espíritos. Não se há, meus irmãos, uma variedade de espíritos. Se há um Espírito Santo que dá vida a este corpo, que dá vida a essa igreja, que é movida por Ele, e quando mais a igreja se infiltra, ou melhor dizendo, se aprofunda nesse Espírito, mais a igreja, ela entende que ela é corpo e existe um cabeça, e esse cabeça também é espiritual, é realmente poderoso, é Deus, e move sobre cada um de nós. Assim a igreja se torna uma igreja viva. E quem é vivo aqui, diga glória a Deus. E esse mesmo Espírito justamente que nos enxertou neste corpo. Foi Ele que nos colocou neste corpo. Não chegamos a fazer parte desse corpo por mérito pessoal. Ninguém pode fazer parte nesse corpo por si mesmo. Ninguém pode se enxertar no corpo. É o Espírito quem enxerta. É o Espírito quem o coloca neste corpo. Porque se é o ser humano que se autopromove membro deste corpo, sem o Espírito e sem Jesus Cristo, certamente ele será expulso, porque o corpo logo vai entender que é algo estranho neste corpo. É por isso que o maligno, é por isso que Satanás, os seus demônios, não podem e não conseguem fazer parte do corpo de Cristo, porque são objetos estranhos neste corpo. Mas voltando aqui para o verso de número 27. Ele fala: ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Interessante, meus irmãos, de nós observarmos que Paulo chega a mencionar a respeito do corpo como algo precioso. E olhando bem, qual seria, como nós dissemos, a relação de um membro para o outro? Qual seria a relação justamente do olho com o dedo? Nenhuma, será? Se uma farpa cai no olho, qual é o órgão que nós usamos para tirar a farpa do olho? Quando o olho enxerga, eu quero passar para o outro lado da rua. Qual é o membro do corpo que nos leva até o outro lado da rua? Quando nós queremos, de uma certa forma, ouvir algo, será que são os pés que ouvem? Será que são os olhos, apesar que hoje nós temos a Libras, que eles falam através das mãos? Mas de forma literal, como nós ouvimos? Podemos fazer a leitura dos lábios pelos olhos, podemos fazer uma leitura de determinadas coisas a partir dos olhos, mas ouvir se torna importante. Alguns desconsideram até mesmo alguns órgãos, alguma parte do corpo como se fosse desnecessária. Mas será que o estômago pode fazer a função do rim? Será que o rim pode fazer a função do pulmão?
Será que o pulmão pode fazer a função do coração? A verdade é que cada parte do corpo, por mais escondido que seja, ou apenas visto por um microscópio, ou até mesmo ser por uma questão de autópsia, a gente consegue ver o que está dentro do corpo, mas todo o corpo, cada órgão, célula, elas são importantes para a vida deste corpo. Precisamos entender que a igreja, ela é identificada, não, meus irmãos, pela função mais importante de um membro, mas ela é identificada como corpo de forma inteira. E tudo precisa começar pela singularidade desse corpo. Vocês estão com a Bíblia aberta? Verso de número 12, o capítulo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Quando Paulo está falando sobre assim, em respeito a Cristo, ele está falando sobre a singularidade desse corpo. Porque o corpo de Cristo é singular, pois ele é único, é sugênesis, é uno, é distinto, incomparável. Obrigado, irmão Ademir. A singularidade nos mostra, meus irmãos, justamente a unicidade desse corpo, a junção desse corpo, que quando nós recebemos Cristo e pelo Espírito Santo, nós somos enxertados no corpo, nós somos inseridos neste corpo, nós estamos participando de um só corpo e não de milhares de corpos. E nesse corpo, nenhum salvo fica de fora. Neste corpo, aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo não ficam de fora. Apesar, meus irmãos, como a irmã Luzimar bem colocou de manhã, acho que foi ela, sobre a igreja invisível. A igreja que se estende a um local. A igreja que não é apenas algo geográfico, mas se estende a todos os salvos, de todos os planetas de terra. E apesar de muitos exercerem suas funções em placas de igreja apenas, a preocupação é a placa da minha igreja, a sua preocupação é apenas denominacional, mas nós temos que entender que essa igreja invisível, ela existe e ela também é um só corpo. Porque apesar de sermos várias denominações, aquelas que são consideradas genuinamente evangélicas, somos assim também um só corpo em Cristo Jesus. Então, meu irmão assembleano, seja bem-vindo. Irmão batista, seja bem-vindo. Você que é presbiteriano, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é metodista, seja bem-vindo. Você que é salvo em Jesus Cristo, você é um só comigo. Porque sem unidade o corpo fica dividido. Ele fica esquartejado, dilacerado. Ou seja, é um corpo morto. Além da singularidade, meus irmãos, que Paulo está falando, precisamos entender a pluralidade desse corpo também. Verso 14, está com a Bíblia aberta. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Além da singularidade desse corpo, de sermos um só, a
uma pluralidade também nesse corpo. Quando nós falamos sobre pluralidade, nós estamos falando que dentro desse corpo, todos agora terão, cada um deles, um tipo de Deus. Não, eu não estou falando aqui de comportamento sexual, que todo corpo precisa ser aceito para o exercício desse corpo, qualquer tipo de ideia, eu aceitar todo tipo de imundície, não é esse tipo de pluralidade. Ele está falando sobre a diversidade dos dons, sobre a diversidade de ministérios nessa igreja, sobre a diversidade de talentos que esses membros deste corpo exercem, sobre a variedade que o Espírito concede por Ele mesmo, cada um fazendo de acordo como Ele aprove. E é justamente nessa diversidade aonde que a igreja obtém a sua própria riqueza. Nem todos são pastores, nem todos são presbíteros, nem todos são diáconos, nem todos são lideranças, nem todos aqui, meus irmãos, exercem um papel específico. Cada um, o Espírito Santo concedeu dons e talentos e habilidades para funcionar, para ser vivo nesse corpo, para ser bênção para o corpo e para edificar o corpo de Cristo através daquilo que Ele concedeu. Isso mostra também a abundância desse corpo. E essa riqueza de variedade, ela vai expressar a beleza de Cristo neste corpo. Vai mostrar que cada um de nós temos algo a oferecer. Que cada um de nós temos algo a justamente em habilidades a oferecer. Porque se não houvesse essa diversidade de dons, de ministérios, de talentos, o corpo seria disfuncional, meus irmãos. Seria inerte, ficaríamos imóveis, enfermos, cheios de monotonia. E às vezes a gente acha, a igreja está tão ruim. A pergunta que eu faço, o que você pode contribuir? O que você recebeu do Espírito Santo? Porque muitos acham que só receberam do Espírito Santo, eu só posso pregar, eu só posso cantar, ok, mas você foi chamado para algo específico de Deus na sua igreja. A questão é que você precisa se despertar, orar e pedir ao Espírito Santo, me mostre, Espírito Santo, aquilo que o Senhor, Deus, me concedeu. Sendo singular e plural ao mesmo tempo. O que torna possível é justamente isso, que a igreja, o corpo de Cristo, um vai completando o outro. E aqui vai a palavra que eu tenho falado direto, até a irmã Miriam falou que pegou. A departamentalização da igreja. Muitas vezes nós costumamos departamentalizar a igreja. Algumas expressões são usadas. Todos os departamentos são importantes, mas o meu departamento é o mais importante. Porque ele faz isso, aquilo e aquilo outro. Aonde que a Bíblia fala que fulano é mais importante do que ciclano? Costumamos individualizar aquilo que deveria ser para o corpo. Olha o que está escrito, versos 21 em diante, capítulo 12. Essa pluralidade, singularidade, meus irmãos, que torna possível a complementariedade desse corpo. Olha só o que ele diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito valor, honra, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha,
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que Satanás tem feito nos últimos dias, e isso entrou na igreja de forma sorrateira. A soberba, como diz a palavra, ela precede a queda. Mas alguns sentimentos de Satanás têm entrado na igreja. Volto a dizer, e ser enfático, de forma sorrateira. Muitas vezes imperceptível. Quando nas nossas atribuições, das responsabilidades que nós temos na igreja, começamos a achar que se eu não fizer, se eu não for fazer, não vai acontecer. A ideia que se eu for substituído, ninguém poderá mais fazer o que eu faço. Realmente, cada um é cada um. Como eu disse aqui na posse, eu não sou o pastor Samuel, eu não sou o pastor Acácio, eu não sou o pastor Alexandre Ximenes, eu não sou o pastor Raul Costa, e muito menos eu sou o pastor João Ximenes. Eu sou o André. E você também é uma pessoa. E não achemos nós, se eu não estiver aqui, a igreja não anda. E engana-se. Isso é obra de Satanás. Porque Deus chama quem quer e faz com ele o que quiser. Se você não quiser trabalhar, meu irmão, Deus chama uma pessoa que você acha e considera insuficiente para a obra. São esses que Deus pega, coloca e diz: a obra é minha, o Espírito é meu, eu sou o Senhor. Então nós temos que entender que a identidade que nós temos é única, sim. Mas não podemos de forma nenhuma também querer compararmos uns aos outros. O Senhor chamou você, meu querido, na sua singularidade, sim, para ser um só corpo, sim, mas para servir o corpo. E todos nós, quando nos juntamos, cada um com seus dons e talentos e ministérios, nós, meus irmãos, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, fazemos sim a obra dele, e somos instrumentos para cada dia, cada momento, levar e proclamar o evangelho, porque todos que estão assentados aqui nessa igreja, aqueles que estão em casa, e talvez aqueles que não estão ouvindo essa mensagem, mas ouvirão depois, não se esqueça que Deus te chamou também para fazer uma obra. Porque, como nós dissemos, o corpo de Cristo é complementar, pois ele está interligado em seus sistemas. Todo o nosso corpo está interligado. Eu sempre fui uma criança bem. Senta ali para você ouvir a palavra, minha filha. Senta aí. Isso. Só levanta no final da palavra. Meus amados, se o nosso dedinho sofrer dano, o corpo vai sentir. Então nós temos que entender que o nosso corpo está interligado, está conectado. Por mais que sejam formas diferentes, mas o que liga os nervos, os ossos, o sangue, as artérias, estão ligados neste corpo. E todo o sistema do corpo trabalha para que cada um, meus irmãos, tenha a sua função necessária e importante. E observe bem, se uma parte do corpo é tirada, as outras partes deste corpo precisam trabalhar de forma multiplicada para corrigir ou para tentar substituir aquilo que foi tirado. Contudo,
Por mais que sejamos diferentes, independentes, mas vivemos para o corpo. Por mais que nós achemos que aquilo que o Senhor me deu é simples, não é notório, você também é importante para esse corpo. Enfim, meus irmãos, eu gostaria rapidamente de aplicar duas questões em nosso coração. Ao ouvirmos essa mensagem, precisamos entender e aplicar no nosso coração que aquilo que temos recebido, temos que fazer de forma madura. E a maturidade que estou dizendo aqui não é apenas uma maturidade emocional, é espiritual, porque o corpo é espiritual. Verso de número 21, você está com a Bíblia aberta? Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos muito maior honra. Pula agora para o verso de número 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres. Verso 30, tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode dizer assim, não quer dizer, pastor, que existem dons que se tornaram melhor do que os outros. A ideia de Paulo não é fazer sobressair uma pessoa que para a visão da igreja de Coríntio seria mais importante. O que Paulo está dizendo aqui é que a procura desses dons é a procura justamente de procurar os melhores para o exercício da igreja, para abençoar a igreja, porque aqueles que exercem o dom para abençoar a igreja, esses realmente procuram os melhores dons. Aqueles que recebem o dom do Espírito Santo e faz com que a igreja seja abençoada, esse está procurando o melhor dom. E diante disso, há duas colocações que eu quero fazer para os irmãos sobre a nossa maturidade em exercer o ministério ou dom. Paulo também, ele está exortando sobre a maturidade e como devemos desenvolver esses dons. Primeiro, precisamos tomar cuidado com o complexo de inferioridade. Nos versos 15 e 16, ele fala justamente isso. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Tem gente, meus irmãos, que às vezes da igreja tem um complexo de inferioridade, porque acha que aquilo que recebeu de Deus não é melhor do que o que o irmão recebeu. Ele acha que aquilo que está desenvolvendo é menos importante do que o que o irmão está desenvolvendo. Nós temos que tomar cuidado com o complexo de inferioridade na igreja. Tem gente que deixou de trabalhar para Cristo por causa do seu complexo de inferioridade. E muitas vezes o inimigo das nossas almas se apropria desse complexo e tenta distorcer os fatos, dizendo, está vendo? Deus não te deu o que era melhor, porque você não aparece. Aí a pergunta que eu faço, será que nós não estamos reclamando, ou estamos, meus irmãos, de uma certa forma, contrariando, ou dizendo que o nosso Deus, pelo seu Espírito Santo, não foi sábio em me conceder aquilo que deveria ser? Quando alguém reclama de não ter este ou aquele dom espiritual, e fica questionando, tem hora que a gente questiona a sabedoria de Deus, meus irmãos. Não, irmã, é disso.
Era para eu ter o que irmão disse, porque eu não, olha que, meu Deus, que coisa, não, eu não sou honrado. Quem de nós merecemos ser honrados? Porque lembremos o que eu falei nisso, não fomos nós que nos enxertamos no corpo, foi o Espírito Santo que nos enxertou neste corpo. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. Você acha que o dom, eu já falei aqui na igreja, que o ministério que Deus me deu como pastor, você acha que é do André? É não, meu queridão. Se eu não andar na linha com Deus, não fique pensando você que Deus vai me manter na posição só para ser vangloriado. Ó, meu irmão, cuidado com isso. Deus, Ele tira. Porque, olha que eu fiz, olha, fulano de tal está tendo mais honra do que eu. Ninguém se lembra de mim, meu irmão. Cuidado com o complexo de inferioridade. E às vezes estamos culpando Deus de falta de sabedoria. Nenhum membro da igreja deve se comparar ao outro. Olha para o seu irmão aí. Ele é bonitão ou não é? Nenhum membro deve se constratar com outro membro da igreja. Olha para o seu dedão aí, polegar. Dá uma olhada para o dedão. A sua digital é sua, meu irmão. Você pode ter o mesmo nome, sobrenome, até o outro sobrenome igual. Mas a identificação que está aqui no polegar mostra que somos totalmente diferentes. Até irmãos gêmeos, a digital do seu polegar é diferente. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que Paulo está dizendo que precisamos ser maduros. De repente não esteja em evidência, mas eu sou um servo de Deus. Cadê o irmão Hélio? Cadê o irmão Hélio? Chama ele aí. Venha para cá, irmão Hélio. Ele já fugiu por ali, ó. Venha para cá, rapaz. Venha para cá, homem. Cadê ele? Venha para cá. Não fuja não, rapaz. Porque eu não apareço? Porque eu não estou em evidência? Meus irmãos, hoje nós daremos postas diretorias. Eu quero dizer para a diretoria, todos vocês receberam algo de Deus. Nunca se compare a ninguém. Se temos que nos comparar, ou melhor dizendo, nos exemplificarmos, é em Cristo Jesus. Somos diferentes. As diretorias passadas, glória a Deus pela vida delas. Deus as usou, como também usará cada um de vocês. Não pense, o meu departamento é menos importante, a minha função é menos importante. Todos nós somos importantes, fomos enxertados no corpo, recebemos de Deus dons, ministérios e talentos para abençoar a igreja. Então, meu amado, não tenha complexo de inferioridade, jogue isso fora em nome de Jesus Cristo. Moelho! Afonso, nós vamos buscar esse cava. Ele vai chegar. Outra questão que precisamos entender. Na maturidade do nosso desenvolvimento, também nós não podemos ter o complexo de superioridade. Alguns têm complexo de inferioridade. Sou menos importante. Ninguém me vê. Ninguém olha para mim. Olha, eu fui colocado em um lugar sem expressão. Olha... Também nós temos que tomar cuidado com o complexo de superioridade. A igreja não tem espaço, meus irmãos, para disputa ou prestígio. Aqui não é este lugar. Ninguém está disputando aqui quem fez melhor, quem é melhor. A igreja não é uma feira, meus irmãos, de vaidades, em que eu exponho como eu fui melhor, como eu fui superior. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele faz a seguinte pergunta: porque quem te fez, quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido?
E se o recebeste, por que te glories? Como se não houveres recebido. Paulo aqui está questionando a igreja, porque a igreja de uma certa forma começou a questionar, por que eu não recebi? Aí Paulo foi e pergunta, o que vocês têm de diferente das outras igrejas? O que você tem para se vocês venham se gloriar? O que vocês têm a dizer para dizer que são melhores? Nenhum membro, meus irmãos, deve assim envaidecer-se, porque recebeu os dons, ministérios ou talentos. Hélio! Venha para cá, Hélio. Chega para cá, meu filho. Vem cá, Hélio. Eu acabo envergonhado. Está achando que eu vou consagrar ele a presbítero. Chega para cá, rapaz. Meus irmãos, nós não devemos nos vangloriar com aquele que temos recebido. A mensagem que eu quero trazer às diretorias dessa igreja, a cada membro dessa igreja, Deus não nos deu os dons e talentos para termos a síndrome de Lúcifer, de querer ser o maior. Eu quero fazer uma pergunta. De nós dois, quem é o maior? O mundo fala que eu sou o maior, porque eu sou pastor. Os carnais vão dizer, pastor, o senhor é superior. Os imaturos que não conhecem vão dizer, não, pastor. Entre o senhor sair, irmão Hélio, é melhor o senhor sair. Hélio. Reino de Deus. Por mais que ninguém perceba, a importância não tem diferença. Irmão Hélio serve ao Senhor Deus limpando essa igreja. Isso me faz menor do que eu ou maior? Muitos poderão dizer, pelo seu complexo de inferioridade, irmão Hélio, procure ser pastor, porque pastor tem mais visibilidade. Outros com complexo de superioridade dirão, não, pastor, você tem que se aparecer, o senhor tem que estar visível. Meus amados, no reino de Deus, o nosso irmão Hélio e o André são iguais. A grande questão é que Deus deu ao irmão Hélio o dom também de servir. E o dom que Deus deu para ele não é superior ao que Deus me deu. O ministério que Deus me concedeu não é superior ao do irmão Hélio. Mas ele serve a Deus com a habilidade e talento que Deus o deu, assim como Deus também me deu. E eu não posso nunca me achar com a síndrome de Lúcifer superior porque sou o pastor. Uma das coisas que eu lembro que o pastor Samuel falava, que ele não gostava de ser chamado de papa. Até brincava, se pastor é papa, eu sou farelo. Mas somos iguais. E todos vocês também receberam de Deus dons e talentos para servir ao reino. Não é a questão de estar por cima, é a questão de ser servo. Então, nós temos que tomar cuidado com o complexo de superioridade. Os irmãos entenderam, né? Na igreja, cada um deve buscar, meus irmãos, meios e formas de cooperar. E não é necessário ocupar um cargo para servir. Porque quem é espiritual,
Quem é enxertado pelo Espírito Santo salvo, procura o que servir. Não importa se é uma vassoura, se é um folheto, ou até mesmo o próprio testemunho na sua casa ou no seu trabalho. Sirva, coopere, busque algo para cooperar para o reino. Devemos compreender, o que nos torna completos é justamente isso. Cada um com seu dom e talento recebido pelo Espírito, torna a igreja completa em Cristo. Cada um de vocês completa o corpo de Cristo. Cada um de vocês recebeu algo de Deus, então exerça para ser completo sobre este corpo e neste corpo. Isso é ser igreja. Obrigado, meu querido. Está liberado. Eu quero terminar lendo o verso que nós iniciamos. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Singularidade, pluralidade, complementariedade. É sendo um com vários, completando o corpo. E nessa manhã, meus irmãos, a minha palavra, nesse último domingo de mês, é desafiar essa igreja, é desafiar você, irmão, é desafiar você que é corpo de Cristo, é você que está em casa. Eu quero desafiá-lo em nome de Jesus Cristo. Apesar que estamos quase terminando o ano, eu não sei se Deus permitirá que nós estejamos vivos em 2022. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2022. Podemos ter uma leve sensação. Os economistas fazem uma prévia do ano 2022. Está aí cartomantes, tarólogos, várias pessoas tentando fazer uma previsão daquilo que é futuro, e se esquece que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Talvez você já fez vários planos para 2022, está com a sua planilha já montada, mas eu quero desafiar você, corpo de Cristo, nós como corpo de Cristo, quero desafiar cada um de nós, meus irmãos, a exercer aquilo que Deus nos concedeu, e não apenas esperar para que sejamos chamados para um cargo ou função. É evidente que hoje os irmãos receberão a grande responsabilidade de forma oficial do trabalho, o exercício do seu departamento. Mas eu quero aqui desafiar também os departamentos e a liderança dessa igreja. Não queiram trabalhar de forma departamentalizada, porque isso não é corpo. Vocês terão trabalhos específicos, trabalhos voltados em reuniões específicas. Mas até nessas reuniões específicas, a igreja precisa em seu todo ser abençoado por este departamento. Não existe maiores ou menores no reino de Deus. Existem aqueles que se dispõem a fazer a obra e fazê-la com amor. Eu desafio em nome de Jesus Cristo cada um dos irmãos, cada membro dessa igreja, a não ficar inerte, indiferente diante da grande obra que tem sobre as nossas mãos e diante de nós. Eu desafio você, ó amado irmão, que talvez há anos está aí assentado neste banco e se pergunta: eu não tenho nada a oferecer. Você tem sim. Todos aqueles que foram salvos e enxertados no corpo têm o que oferecer. É bem certo que eu, como humano limitado, que não possui presciência, nem atribuição de onisciência, nem onipresença, nem onipotência, talvez eu nunca saberei que muitos aqui na igreja trabalhavam de forma, meus irmãos, até mesmo secreto. Trabalhavam para essa igreja e talvez os seus nomes nunca foram mencionados. É evidente isso.
É certo isso? É assim. Mas não esqueçam que o cabeça dessa obra nasceu, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou, e um dia nos casaremos com Ele e eternamente estaremos na glória do Pai. Xalabaxenelabashu, Kuxapahanekei. Deus te chamou, meu irmão. Deus não te chamou para ficar observando, Deus te chamou para trabalhar. E não importa onde Deus te chamou, o Espírito Santo que está em mim está sobre você e em você. O mesmo Espírito que usa André Moraes é o mesmo Espírito que usa a vida de cada um de vocês. Porque quem regenerou, os lavou, os comprou, é o Filho do Deus Altíssimo. Você pode se colocar de pé. Chega para cá, irmãs e irmãos, vocês têm algo a fazer.